Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje, na mesa de tumor luminal, eh, a gente ficou de conversar quando indicar uma cirurgia upfront na doença N1. Eu sou o André Matar, sou mastologista e diretor do Núcleo de Oncologia Clínica do Hospital Pérola Baito. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria inicialmente agradecer ao convite para a gente falar nesse quarto simpósio de câncer de mama do Distrito Federal. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. Eu trabalho bastante com pesquisa clínica e para a gente falar um pouquinho desse tema, a gente vai conceituar primeiro a neoadjuvância. A primeira coisa que eu queria dizer é que a neoadjuvância ela deve ser feita para quem precisa de adjuvância. Então, se eu tiver um paciente que eu tenho dúvida se ela precisa de adjuvância ou se ela não precisa de adjuvância, eu não devo começar com neoadjuvância. E a gente tem alguns objetivos clássicos da neoadjuvância: permitir a abordagem cirúrgica nos casos avançados, permitir ou aumentar a taxa de cirurgia conservadora, permitir a abordagem conservadora da axila, e aqui nessa situação do N1 para a gente é muito importante, e selecionar alguns casos para tratamento específico com doença residual. O primeiro estudo que eu queria comentar com vocês é um estudo já bastante antigo, NACABP B18, que randomizou 1.523 pacientes para receber cirurgia e quimioterapia ou quimioterapia neoadjuvante e cirurgia, e o esquema utilizado foi o AC. O que a gente vê nessa situação é que a sobrevida global e o intervalo, a sobrevida livre de recidiva foi exatamente igual nos dois braços, ou seja, fazer a quimioterapia antes ou depois é exatamente igual, e a gente teve um pouquinho de ganho de intervalo livre de doença para quem fez o AC neoadjuvante. Um segundo estudo, também na mesma linha, o NSABP B27, randomizou pacientes para receber AC e cirurgia, AC, docetaxel e cirurgia, ou o esquema sanduíche, AC, cirurgia e docetaxel. O que a gente vê é que o grupo que fez toda a quimioterapia neoadjuvante, ou seja, utilizou AC e docetaxel, teve uma taxa de resposta completa muito maior, que é o grupo 2, do que os outros dois grupos. E quando a gente vai olhar em relação à recorrência, a gente vê que quem fez ACT teve menos recorrência ipsilateral, mas as recorrências regionais e as recorrências à distância foram exatamente iguais. Portanto, se a gente analisar tanto a sobrevida global, a sobrevida livre de doença, a sobrevida livre de recidiva, a adição de docetaxel não afetou significativamente a sobrevida global, e a gente teve um pequeno aumento no intervalo livre de doença e diminuição das recidivas locais quando a gente fazia ACT antes da cirurgia. E nessa análise, a gente viu que as mulheres com resposta patológica completa, que foram cerca de 10% no AC e um pouquinho mais de 17% no ACT, tiveram melhor prognóstico, e esse fato foi encarado como uma forma de identificar as pacientes boas respondedoras à medicação, mas não causava ainda modificação no tratamento. Então, após esses dois estudos, as indicações de quimioterapia neoadjuvante eram bastante objetivas. Aqueles tumores inoperáveis, localmente avançados, ou tumores que não poderiam ser submetidos à cirurgia conservadora, acabavam indo para quimio neoadjuvante. E, geralmente, os tumores que poderiam ser submetidos a cirurgias conservadoras, T1, T2, N0, N1, eram encaminhados para a cirurgia como o primeiro tratamento. Isso mudou bastante quando a gente teve a evolução dos subtipos tumorais. Então, o primeiro paper publicado pelo Charles Peru em 2000 dividiu os subtipos HER2, triplo negativo e luminais, e isso mostrou o impacto da resposta completa no resultado de cada paciente. Então, essa análise feita pela Laura Spring, uma meta-análise, viu que quando eu tenho resposta patológica completa, essas pacientes acabam sobrevivendo mais, tanto em intervalo livre de doença quanto em sobrevida global. Quando a gente analisa os subtipos tumorais,
se a gente comparar todos eles, eu tenho uma diferença importante para quem recebeu, quem teve resposta patológica completa, mas quando a gente estratifica para triplo negativo, HER2 positivo e luminais, a gente vê que essa resposta para os luminais, ela não é tão importante e perde a significância estatística. Um outro estudo prospectivo, que analisou o papel também da resposta patológica completa em tumores que receberam quimioterapia neoadjuvante, com 90 pacientes, nos mostra que a sobrevida global ela é diferente em cada subtipo, e vejam que para quem recebe, quem tem resposta patológica completa, vai melhor do que quem não tem. Mas, de novo, quando eu pego os tumores luminais, eu perco essa significância estatística, os tumores HER2 também eu perco, e para os pacientes triplo negativos eu tenho uma grande diferença entre os dois grupos. Uma outra coisa que a gente tem que discutir é o descalonamento adjuvante nos tumores luminais. E para isso, a gente hoje lança a mão não só dos critérios clínicos, patológicos e a imunistoquímica, mas a gente tem lançado mão de painéis moleculares para a gente dizer o risco individual daquele paciente e saber se ele precisa ou não de tratamento adjuvante. E o primeiro estudo que eu queria mostrar para vocês é o Responder, é um estudo que avaliou o Oncotype DX em pacientes que eram receptor hormonal positivo, HER2 negativo, e que tinham entre 1 e 3 linfonodos positivos. Esse estudo pegou mulheres acima de 18 anos, todas elas tinham que ser receptor hormonal positivo, tinham que ter linfonodos comprometidos, e essas pessoas teriam que estar disponíveis para receber quimioterapia adjuvante com taxano ou antracíclico, e todas faziam Oncotype no começo, todas que deram recurrence score acima de 25 saíram do estudo e foram recomendados receber quimioterapia com endocrinoterapia. Aquelas que tinham entre 0 e 25 foram randomizadas para receber quimioterapia com endocrinoterapia ou endocrinoterapia sozinho, cerca de 5.000 pacientes. Vejam que os fatores de estratificação, como o fator de o recurrence score entre 0 e 13 versus 14 e 25, o status menopausal pré versus pós, e o tipo de cirurgia axilar, dissecção completa versus linfonodo sentinela. Foi apresentado em San Antonio em 2020, e na primeira análise já teve uma diferença entre o grupo que recebeu químio do grupo que não recebeu, favorecendo o recebimento de quimioterapia. E quando a gente vai estratificar uma análise que já era prevista entre pós-menopausa e pré-menopausa, a gente vê que a diferença se encontra nas mulheres pré-menopausa, uma diferença absoluta de 5,2%. Quando a gente vai ver aqui nas pós-menopausa, eu tive 0,3% de diferença, não foi significativa, e aqui eu tive quase 3% de diferença, que foi significativa. Quando a gente analisa se eu tenho 1, 2 ou 3 linfonodos para as pós-menopausa, não muda em nada, e na pré-menopausa a diferença se mantém 5,2, 5,1, ou seja, eu tenho realmente uma diferença entre os dois grupos. Com isso, a sobrevida global inicial já deu diferença. Vejam que nas pós-menopausa eu não tive qualquer diferença, a diferença foi 96,2 versus 96,1, e na pré-menopausa eu já tenho uma diferença absoluta de 1,3%, ou seja, realmente eu não devo utilizar esse teste diagnóstico para as mulheres na pré-menopausa. Um outro estudo bastante conhecido é o estudo MINDACT. Esse estudo é um pouquinho diferente, porque ele pegou mulheres receptores hormonais positivos com linfonodo positivo e negativo, foram 6.600 mulheres, e fizeram o risco clínico e o risco genômico. Esse risco clínico foi feito pelo adjuvante online. As mulheres que eram concordantes para baixo, ou seja, risco clínico baixo e risco genômico baixo, não receberam quimioterapia, apenas hormonioterapia. As mulheres que tinham a concordância para cima, risco clínico alto e genômico alto, faziam quimioterapia e depois endocrinoterapia. E os grupos discordantes eram
randomizados para receber ou não quimioterapia e depois hormonioterapia. Essa análise com 8,7 anos nos mostra que o grupo para baixo, ou seja, clinicamente baixo e genomicamente baixo, é o grupo que se responde melhor ao tratamento e, com certeza, não precisa de quimioterapia. Aquele grupo, os dois para cima, clinicamente alto e genomicamente alto, eles vão pior, independente de terem recebido quimioterapia, e o grupo discordante está aqui no meio. Quando foi feita uma análise que também não era planejada, que não era planejada e aqui foi feita, com mulheres acima de 50 anos ou abaixo de 50 anos, porque eles não tinham o status menopausal documentado para todo mundo, a gente vê que não é seguro para as mulheres abaixo de 50 anos e que a gente considera provavelmente não estão ainda menstruando, não estão na menopausa, porque teve uma diferença de 5%. Uma outra coisa que a gente tem que discutir é o esquema de quimioterapia a ser utilizado. E aqui eu trouxe uma revisão sistemática em que o Evandro aparece, o Evandro é um brasileiro, e a ideia aqui foi avaliar o intervalo livre de doença e a sobrevida global de 7 estudos que utilizaram o esquema de TC versus antracíclico e taxano, somando quase 12 mil pacientes, mais de 12 mil pacientes. Vejam que o intervalo livre de doença dos estudos nos mostra que não tem diferença em utilizar TC ou se utilizar antracíclico e taxano. A mesma coisa a gente vê para a sobrevida global. Vejam que não tem qualquer diferença utilizar TC ou AC mais T. E quando a gente fala de tratamento neoadjuvante, a gente tem que discutir o que é esperado de resposta nos luminais. Então, esse estudo bastante interessante, publicado agora em 2020, com 114 pacientes, nos mostra que para pacientes, e todos eles eram pacientes luminais, a taxa de resposta patológica completa nesse grupo é menos de 8%. E a chance de eu ter a axila completamente livre após o tratamento é cerca de 25%. E o downstage em 33%. Então, os luminais, eles respondem pior mesmo ao tratamento neoadjuvante do que um triplo negativo e um HER2. Vejam que coisa interessante. Conforme eu vou aumentando o tamanho do tumor, eu vou tendo menos resposta patológica completa. Então, se eu tenho um tumor T1, eu tenho uma taxa de resposta patológica completa muito maior do que se eu tiver um tumor T3. A mesma coisa é bastante interessante quando eu tenho clinicamente N0 ou clinicamente N1. Isso parece não mudar a minha resposta ao tratamento. Uma outra análise bastante interessante é sobre o subtipo. Então, quando eu pego os ductais, vejam que eu tenho uma resposta completa maior do que os lobulares. E isso não muda se ele for multifocal ou unifocal. Uma outra coisa bastante relevante é o grau nuclear. Vejam que no grau 1 e 2 eu tenho uma taxa muito baixa de resposta completa e uma taxa que começa a ser mais interessante, ao redor de 20% para os grau 3. Então, o grau do tumor prediz a resposta patológica completa. Uma outra coisa interessante é em relação à expressão dos receptores hormonais. Vejam que conforme eu vou tendo o receptor hormonal de progesterona negativo, eu vou tendo uma maior resposta patológica completa, e neste estudo a positividade do receptor de progesterona previu tanto a resposta na axila quanto o downstage. E uma outra coisa bastante relevante é que quanto mais doença residual, pior o prognóstico. Vejam, se eu tiver uma resposta completa comparado com um YPT3 ou PT4, eu tenho uma sobrevida pior. E a comparação entre resposta patológica completa ou não resposta patológica completa não teve diferença. Então, deixar tumor residual versus não deixar nada, não dá diferença. Mas se eu deixar mais doença na axila ou deixar mais doença na mama, eu tenho uma resposta pior. Obviamente, a gente tem que falar também do tipo de cirurgia. E para falar disso, eu trouxe esse artigo publicado já tem algum tempinho, mas bastante interessante,
que comparou o tipo de cirurgia com a sobrevida desses pacientes. É uma análise retrospectiva de 2006 a 2014, baseada nesse banco de dados do National Cancer Database. E ele comparou 87 mil pacientes que fizeram cirurgia radical versus 144 que fizeram cirurgia conservadora e radioterapia, e vejam que a sobrevida ela é diferente, favorecendo quem faz cirurgia conservadora e radioterapia. Uma outra dúvida que a gente pode ter é se é possível conservar a axila após clinicamente N1 que respondeu ao tratamento neoadjuvante. E para isso a gente tem 2 estudos interessantes, o ACOSOG Z1071, que é um estudo fase 2, em que o objetivo primário era analisar a taxa de falso negativo do BLS após quimionel em pacientes clinicamente N1, e aqui utilizava-se o radioisótopo e o azul. Quando a gente olha, se eu tirar 3 ou mais linfonodos, essa taxa ela cai bastante para 9%, que é uma taxa adequada. E o segundo estudo, que é o Sentina, que todo mundo daqui deve conhecer, também é um estudo fase 2, com 4 braços, e o objetivo primário era avaliar a taxa de falso negativo da biópsia de linfonodo sentinela após a quimioterapia neo em pacientes clinicamente N1, e podia-se ou não usar o azul, o radioisótopo era obrigatório. O grupo que nos interessa é esse clinicamente positivo, que fez quimioterapia e que ficou com N0 e foi para biópsia de linfonodo sentinela e esvaziamento axilar. O resultado do Sentina é que após um tratamento sistêmico ou biópsia inicial de linfonodo sentinela, o procedimento apresenta uma taxa de detecção mais baixa e uma taxa de falso negativa mais alta em comparação com o BLS antes da quimioterapia. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa situação. Obviamente que a gente fala tudo isso por conta do risco de linfedema. Então, esse estudo é um estudo de meta-análise que avaliou 72 estudos com fator de risco para linfedema, nos mostra que quem faz biópsia de linfonodo sentinela tem um risco muito menor do que quem faz esvaziamento axilar. E, óbvio, que nós temos novos tratamentos. Um dos tratamentos para aquelas mulheres que eram BRCA mutadas e que podiam ser triplo negativas ou receptor hormonal positivo, é o estudo Olympia. Esse estudo, depois de um tratamento neoadjuvante para os receptores hormonais positivos, tinha que ter bastante doença ainda, e para as pacientes que iam de cara para a cirurgia, elas tinham que ser pelo menos N2, elas foram randomizadas para receber olaparib ou placebo depois do término do tratamento considerado padrão, e o que a gente viu é que quem recebeu olaparib teve menor chance de doença, de intervalo livre de doença, então teve uma resposta melhor. E, por último, o estudo no Monarch-E, um estudo que pegou pacientes de alto risco para metástase, ou seja, pacientes luminais que tinham doença mais do que 4 linfonodos, ou 1 a 3 linfonodos com pelo menos um dos abaixo, então tumores maiores do que 5 centímetros, grau 3 histológico, ou uma análise central de Ki67 maior do que 20%. 5 mil pacientes foram randomizados para receber abemaciclib e o tratamento endócrino padrão, ou o tratamento endócrino padrão. E o que a gente viu em intervalo livre de doença é uma redução no risco de doença invasiva em 25% para quem recebeu abemaciclib, e para aquelas, em relação à metástase à distância, uma redução de 28,3%. Com isso, a gente finaliza a aula com alguns conceitos. Então, quando indicar uma cirurgia upfront? Então, eu acho que precisa avaliar muito bem se eu tenho um subtipo lobular ou não, porque a gente sabe que a taxa de resposta no lobular é muito baixa, e aí talvez nessa situação começar com uma cirurgia. Eu preciso avaliar o grau histológico e a positividade do receptor de progesterona, lembrando que os graus 3 e progesterona negativos respondem melhor à quimioterapia neoadjuvante, e eu daria preferência nessa situação para a quimioterapia neoadjuvante. Uma outra pergunta é se é possível uma cirurgia conservadora. Então, os estudos, não só retrospectivos como prospectivos, mostram uma melhor sobrevida
para a cirurgia conservadora. E se é possível uma cirurgia conservadora, tudo bem. Se não é possível, eu gostaria de fazer quimioterapia neoadjuvante. Lembrar se eu vou mudar o esquema quimioterápico adjuvante, se eu vou incluir ou não a antraciclina, isso tem que ser discutido. Se eu tenho disponível olaparib para uma paciente mutada, se eu tenho disponível a abemaciclib, porque se eu tiver, eu posso dar preferência por começar por cirurgia, por exemplo. E, obviamente, se eu tenho teste genômico disponível, e aqui, infelizmente, seriam para os pacientes que são na pós-menopausa, porque tanto o Oncotype quanto o Mamaprint atualmente não se prestam para esse tipo de situação em mulheres na pré-menopausa. Com isso, eu encerro a aula e gostaria de agradecer a todos.